Graça e paz a todos os irmãos, amém? Amém, igreja? Pedir aos irmãos a atenção dos irmãos nesse momento. Nós vamos iniciar o nosso culto de estudo da palavra, culto onde o Senhor trabalha no nosso coração, o ensino, né? Para que nós possamos nos firmar na verdade. Qual que é a função do ensino na igreja? Fundamentar. O que é fundamentar? Fundamentar é a palavra que está ligada ao termo fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce, é a base. O que segura um prédio? Um prédio ele é enorme, é um edifício muito grande acima do chão, mas se ele não tiver um alicerce, talvez quase na mesma proporção do seu tamanho externo, ele não fica em pé. Então, quanto maior ou mais alto, maior deve ser o alicerce. Quanto maior é a obra de Deus na sua vida, maiores são as suas responsabilidades, maiores são as expectativas de Deus acerca do que Ele espera de você como servo, como filha, como filho, mais fundamentado você tem que estar na palavra, mais fundamentado você tem que estar em Cristo. Então o culto de ensino ele vem nos fundamentar, ele vem nos alicerçar na palavra, para que possamos estar firmes, para que possamos estar em pé, né, diante de Deus, diante dos homens, diante do mundo, e sermos realmente referenciais de Deus na terra. Eu quero começar este culto aqui lendo aqui em Gênesis capítulo 50, um momento bastante interessante entre José e seus irmãos. Então diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus usou tudo isso para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Não temais, agora pois não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. O que aconteceu aqui, irmãos? Jacó tinha acabado de morrer. Jacó, Israel, tinha acabado de morrer. O que os irmãos José pensaram? Nós fizemos muito mal para José, nós acabamos com a vida de José, né? Nós o maltratamos, nós o desprezamos, nós jogamos ele numa cova, nós vendemos. Sabe quando rebobina a fita e você volta no passado e você começa a rever todas as coisas ruins que foram feitas? Foi exatamente o que aconteceu no coração deles. Nossa, nós fizemos muita coisa ruim com ele, nós vendemos ele como escravo, nós desprezamos, nós deixamos ele como morto para o nosso pai. Com certeza ele vai se vingar da gente. E esse é o problema de muitas pessoas. Às vezes, quando nós estamos na posição de quem fez o errado, a gente sempre teme que aquele que a gente feriu ou agrediu queira em algum momento pagar a mesma moeda, queira revidar. A gente sempre pensa que tem uma mágoa escondida, ou que tem algum ressentimento no coração daquela pessoa, e no momento certo ela vai usar tudo isso contra nós. E era isso que eles pensavam sobre José. Só que quando eles chegaram diante de José, José disse: não, acalma o coração de vocês. José tranquiliza o coração deles, dizendo: olha, vocês realmente fizeram mal contra mim, mas o Deus que eu sirvo, Ele transformou todo esse mal em bem. Ele pegou todas as ações erradas que vocês fizeram e trabalhou através de cada uma dessas ações para fazer o bem por mim, para que eu chegasse onde eu estou hoje, para que muitas vidas pudessem ser abençoadas através da minha vida. É como se José estivesse sendo assim: eu entendi o plano de Deus, tudo que aconteceu de ruim para mim, aconteceu porque por trás daquelas situações aparentemente ruins, havia um plano bondoso e abençoador de Deus que se movendo em favor da minha vida. Então vocês podem ficar tranquilos, porque eu entendi o trabalhar de Deus. Como é bom quando o crente entende o trabalhar de Deus. Você tem entendido o trabalhar de Deus na sua vida? Você entende que
Deus muitas vezes é um Deus que escreve certo por linhas tortas, não está na Bíblia, mas é um ditado que, se a gente entender que Deus muitas vezes cria planos bondosos e abençoadores e usa situações ruins e negativas, ou trabalha através dessas situações ruins e negativas para que esses planos sejam levados a êxito, a gente pode ver um fundo de verdade nessa afirmação, que Deus escreve certo por linhas tortas, ou Deus faz o que é certo através de circunstâncias que não são certas. Quem acredita que Deus pode fazer isso? E para mim o maior exemplo disso é Jesus. Jesus, irmãos, ele foi humilhado, sim ou não? Surrado, desprezado, zombado, ele foi agredido. Jesus foi crucificado numa cruz. Tinha algo de bom nisso? Se você olha só essa situação, pensando em Jesus, tinha algo de bom para Jesus nessas situações? Agradável para Jesus? Eram situações ruins, mas por trás de todas essas situações ruins, Deus estava trabalhando e executando um plano extremamente vitorioso e abençoador, que culminou na salvação de todos nós que estamos aqui hoje. Todos nós que estamos aqui hoje somos alvo daquela salvação que aconteceu através da dor de alguém, do sofrimento de alguém que passou por situações que eu e você não precisamos passar. Ele passou, ele levou sobre si tudo que estava sobre nós. Então, quando a gente pensa na pessoa de Jesus, a impressão que dá é que o plano não era bom, porque a situação era ruim, mas por trás das situações ruins havia um Deus construindo um plano abençoador para as nossas vidas e um plano de exaltação para o próprio Senhor Jesus. Porque diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 em diante, se não me falha a memória, que ele foi obediente até morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em outras palavras, Jesus foi exaltado acima de tudo e acima de todos, porque ele passou pela morte, ele passou pelo sofrimento, ele venceu a morte. O plano de Deus deu certo. Amém, igreja? O plano de Deus deu certo, mas teve um caminho de dor. Então eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes eu e você, como cristãos, temos que passar por caminhos de dor. Vou repetir: eu e você, como cristãos, temos que passar por caminhos de dor, mas crendo que por trás desses caminhos dolorosos existe um Deus construindo um plano de bênção e de vitória para nos entregar, se a gente não desistir. José não desistiu, Jesus não desistiu, por isso eles viram o plano de Deus cumprido. Qual é a sua missão nessa história toda? Não desistir por causa da dor, não desistir por causa do sofrimento, não desistir porque as coisas são ruins, não desistir porque existe problema no meio do caminho. Se você não desistir, as coisas que Deus estabeleceu e preparou para entregar a você como bênção serão liberadas sobre a sua vida. Quem acredita que existe um Deus construindo um plano de bênção e de vitória por trás das dores e dos sofrimentos que a gente está passando nessa vida? Levanta a sua mão. Então fique em pé nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, mais uma vez reunidos na tua presença, para dedicar a ti o louvor, a adoração, o culto que lhes são devidos, Senhor, como Deus sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor é Deus e nós somos teus servos, somos teus filhos, que em Cristo Jesus somos chamados para servir ao Senhor. Deus, se o plano do Senhor para nós fosse apenas sermos salvos, talvez no momento do nosso batismo o Senhor já nos levaria para o céu, mas não foi isso que aconteceu.
O Senhor nos salvou, passamos pelo batismo e continuamos aqui na terra. Por quê? Porque o plano do Senhor continua se desenvolvendo através das nossas vidas, mediante o serviço vocacional, ministerial, que o Senhor confiou a cada um de nós como igreja do Senhor. Temos uma obra a ser feita, ó Deus, temos uma missão para cumprir, ó Deus, darmos continuidade naquilo que o Senhor Jesus veio fazer, levar salvação a quem está perdido, ministrar cura sobre os enfermos, libertar os cativos, trazer restauração sobre aqueles que precisam ser restaurados, mediante o poder do Teu Espírito Santo que habita em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui, Alamasui, Andaramasuias. Estamos aqui, Senhor, para dizer ao Senhor que o Senhor pode nos usar, que o Senhor tem todo o direito de nos usar, que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que o Senhor é Deus para fazer o que o Senhor quiser através das nossas vidas e nas nossas vidas, porque elas pertencem ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor e nós colocamos esta vida que o Senhor nos deu inteiramente nas Suas mãos, para que o Senhor a use como apraz o seu coração. Deus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas nessa noite, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua presença neste lugar. É o que eu te peço e também desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus.